Olá, aqui é Brenda Pereira, do Café Literário. Estamos fazendo a leitura do livro O Grito de Eva, A Violência Doméstica em Lares Cristãos, de Marília de Camargo César. Espero que essa narrativa contribua com o ganho de conhecimento para a tua vida. Você que não tem o hábito da leitura, ou não tem tempo para ler, ou acesso a livros. No áudio anterior, falamos sobre a apresentação e o prefácio desse livro. Hoje daremos início à introdução. Introdução. O brilho da mente humana já desvendou mistérios tremendos na terra, nos céus e no mar. Foi capaz de construir poderosos telescópios que tornaram visíveis elementos antes invisíveis, átomos, micro-organismos, exoplanetas. No fundo do oceano, instalou um túnel e fez correr um trem hiperveloz, ligando Inglaterra e França. De um centro espacial no estado da Flórida, nos Estados Unidos, lançou um foguete para explorar a cratera de Jezero, em Marte. A 200 metros abaixo do solo, alojou um laboratório de pesquisa, onde um acelerador de partículas descobriu o bóson de Higgs, a partícula de Deus. A luz que ilumina a humanidade expandiu o conhecimento a respeito do universo, maravilhando leigos e doutores, atestando a engenhosidade e a inventividade do homem nos variados campos da ciência. Do lado de cá do telescópio, entretanto, algumas coisas não avançam. Em pelo menos um aspecto da vida, o ser humano permanece estagnado há milhares de anos: a percepção que nutre o respeito às mulheres. Uma das provas disso é um estudo feito pela Organização das Nações Unidas, de 2020, o qual revelou que 90% da população global mantém uma visão negativa das mulheres na política, no mercado de trabalho e na família. Segundo os pesquisadores que analisaram dados de 75 países, descobrindo mais de 80% da população mundial. O indicador sinaliza um forte obstáculo para os avanços femininos na luta contra as injustiças sociais baseadas em gênero. Os dados vão além e mostram que quase metade dos entrevistados acredita que os homens são líderes políticos superiores. Mais de 40% acham que eles são melhores executivos nas empresas e 28% pensam que muitas vezes é justificável que o marido bata em sua esposa. Esse preconceito já havia sido atestado num experimento realizado na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, em 2012. 2 doutorandos em ciências, Jennifer e John, concorriam a uma vaga de supervisor de laboratório da universidade. Seus currículos foram analisados por 127 catedráticos de universidades públicas e privadas, a pedido de Yale. O currículo de John teve um ponto a mais que o de Jennifer, numa escala de 1 a 10. Além disso, o salário sugerido pelos professores para John foi de $30.328 anuais, enquanto o de Jennifer foi de $26.508. O problema é que John e Jennifer não existem. Os currículos enviados eram absolutamente idênticos, mas foi dito aos catedráticos que um candidato se chamava John e outro Jennifer. Como escreve a jornalista espanhola Rosa Monteiro, numerosos experimentos demonstram que a sociedade continua a estimular, priorizar e valorizar muito mais o homem que a mulher, e nós, sem perceber, tomamos parte desse mesmo desdém discriminatório. A julgar por dados tão contundentes, não parece certo atribuir à Igreja de Cristo a exclusividade por difundir, ao longo dos séculos, uma cultura que sustenta a tese da superioridade ontológica do homem em relação à mulher. Pelo que sinaliza um relatório das Organizações das Nações Unidas, ONU, e a pesquisa de Yale, o planeta Terra, como um todo, é, em boa parte, composto por pessoas misóginas. Seguro, no entanto, é afirmar que a Igreja cristã reforça a ideia de que existe uma hierarquia de gênero e ser respeitada
a ser respeitada nas relações humanas e que nessa divisão às mulheres cabe o segundo lugar. Trata-se de uma visão que a teologia denomina complementarista, isto é, que defende que o padrão bíblico determina a liderança masculina. Essa corrente se contrapõe à chamada igualitarista, que acredita que a autoridade não é definida por gênero, mas por talentos, qualificações e capacitação do Espírito Santo. Os igualitários também ensinam que a Bíblia convoca todos os cristãos a se submeterem uns aos outros, dando exemplo de humildade e de disposição para servir. Quase todas as passagens bíblicas que apoiam a interpretação complementarista são de autoria do apóstolo Paulo, e ele retorna aos escritos sagrados do Gênesis para fundamentar o que diz. Não permito que as mulheres ensinem aos homens, nem que tenham autoridade sobre eles. Antes, devem ouvir em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. 1 Timóteo 12, 13 ao 14. NVT. Pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. E o homem não foi criado para a mulher, mas a mulher para o homem. 1 Coríntios 11, 8 a 9. Assim como nos ensina o grande teólogo britânico John Stott, essa leitura nos diz que apesar de o homem ser nascido da mulher e apesar de os sexos serem interdependentes, 1 Coríntios 11, 11, a mulher foi feita depois do homem, a partir do homem e para o homem. Essa distinção garante ao homem, segundo muitos teólogos, o protagonismo que ele ocupa desde sempre na história. Segundo essa visão literalista, o homem foi criado por Deus para comandar e dominar, desde o Éden, não apenas sua família, mas as empresas, os governos, as igrejas e o saber. Além de chegar por último, a mulher ainda por cima foi a primeira a transgredir. Foi ela quem se deixou seduzir pela voz da serpente, atraída pela promessa do pleno conhecimento. No momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Foi ela quem rompeu a ordem estabelecida, condenando a humanidade desde então às consequências nefastas desse ato. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva, e a Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que tendo sido enganada, tornou-se transgressora. 1 Timóteo 2, 14 e 15. Por esta razão, é necessário que a mulher seja subjugada, sob pena de seguir seduzindo e corrompendo. Essa natureza corruptora nos define desde então. Somos todas filhas de Eva, motivo pelo qual devemos viver subjúdice, como sentenciou Tertuliano, um dos chamados pais da Igreja, ainda no século III. Vocês não acreditam que cada uma de vocês é uma Eva? A sentença de Deus sobre esse sexo de vocês vive mesmo em nossos tempos e, portanto, é necessário que a culpa também seja vivida. Você é a porta do diabo, você é o agente daquela árvore proibida. Você é a primeira que deserta da lei divina. Você é aquela que persuadiu a quem o diabo não era suficientemente forte para atacar. Muito facilmente você destruiu a cara imagem de Deus por causa do seu deserto, isto é, a morte. Mesmo o Filho de Deus teve que morrer. Duras palavras dos influentes teólogos da antiguidade aos pregadores do século XXI, com milhões de seguidores nas redes sociais, há exemplos de sobra para corroborar essa visão. As mulheres foram afirmadas como naturalmente inferiores aos homens por vários teólogos cristãos que, influenciados pela filosofia clássica, argumentavam a partir de bases teológicas uma suposta superioridade masculina, legitimando assim a dominação sobre as mulheres. Agostinho, por exemplo, em De Trinitate, afirmava que a mulher estaria privada de ser a imagem de Deus simplesmente pelo fato de ser mulher. Tomás de Aquino, da Suma Teológica, defendia que as mulheres possuíam uma natureza inferior e que, por isso, deveriam sujeitar-se aos homens.
Para Lutero, a autoridade do marido representava uma autoridade sagrada, tendo as mulheres que se submeterem sem questionamentos. Calvino, por sua vez, afirmava que as mulheres deveriam permanecer no casamento mesmo havendo violência física, pois o marido possui autoridade sobre a esposa. Transportando o debate para o presente, percebe-se que um dos resultados desse tipo de ensino liberalista e descontextualizado sobre os papéis masculino e feminino é o fato de muitos pastores terem se tornado cúmplices da agressão e do assassinato de milhares de mulheres todos os anos, pois 40% das vítimas de violência doméstica no Brasil são evangélicas, segundo Valéria Vilhena, doutora em Educação, História da Cultura e Artes, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que entrevistou muitas dessas sofredoras para escrever sua dissertação de mestrado, que virou o livro Uma Igreja Sem Voz, Análise de Gênero da Violência Doméstica entre Mulheres Evangélicas, Fonte Viva, 2019. A pesquisa analisou os relatos de mulheres acolhidas pela Casa Sofia, na Zona Sul de São Paulo. Seu estudo viralizou, tornando-se referência nesse tema. Tais números estão inseridos em um contexto dramático. Em 2018, a cada 2 horas, uma mulher foi assassinada no Brasil, país que, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, registra um dos piores índices do mundo de agressão contra mulheres, um espancamento a cada 2 minutos, 180 estupros por dia. Como se já não bastassem essas péssimas notícias, sabe-se ainda que apenas 40% das jovens ou mulheres vítimas de violência notificam a ocorrência e que essa é uma realidade global, atingindo 240 milhões de mulheres de 15 a 49 anos por ano, segundo a ONU. O Atlas da Violência 2020 revela que, enquanto os indicadores gerais de violência no Brasil melhoram ao longo da última década, as mortes violentas de mulheres aumentam 4,2% entre 2008 e 2018. As negras, justamente o público majoritário nos bancos das igrejas evangélicas brasileiras, foram as mais atingidas. A taxa de homicídio entre elas aumentou 12,4% no período, enquanto caía 11,7% entre as não negras. São essas irmãs de fé, as principais vítimas de um pensamento legalista, que as mantém caladas, muitas vezes de joelhos, clamando para que Deus as liberte de um algoz, quando seus pastores, a quem elas recorrem para pedir ajuda, poderiam estar fazendo isso. Essa foi a realidade que encontrei ao me debruçar sobre este tema, em leituras, entrevista com pastores, psicólogos e nas longas conversas que tive com mulheres agredidas por seus maridos supostamente cristãos. Esse livro é uma tentativa de chamar a atenção dos líderes das igrejas evangélicas brasileiras para esse problema social gravíssimo e de alertá-los de que sua conduta equivocada no aconselhamento das vítimas de violência doméstica pode estar contribuindo com as terríveis estatísticas que fazem do Brasil o 5º país do mundo em número de homicídios de mulheres. É uma tentativa de conscientizá-los de que é errado orientá-las a permanecer em casa, orando e jejuando por seus agressores até que eles eventualmente se convertam. É uma pequena contribuição para mostrar que reforçar o ensino do dever da submissão feminina à autoridade do marido, sem a contrapartida do amor sacrificial ordenado pela Bíblia, se torna uma arma perigosa num país historicamente violento e machista como o Brasil. É também um canal para dar voz a pessoas que têm sido vítimas de uma igreja que, ao invés de ser luz e sal, evitando a decomposição da vida, tem escondido a candeia embaixo da vasilha, deixando a casa às escuras. Os fatos aqui narrados são verdadeiros, mas os nomes das personagens e alguns detalhes foram modificados para preservar sua identidade. Eu sou a Brenda Pereira, do Café Literário, e essa foi a leitura da introdução do livro O Grito de Eva, A Violência Doméstica em Lares Cristãos. Aproveito para deixar claro que estou lendo o livro na íntegra.
fazendo juntamente com vocês uma leitura crítica do que é citado aqui. Observamos nesta introdução duas linhas teológicas, a complementarista e a igualitarista. E também citações de teólogos desde a antiguidade até o último século. Também foi citado alguns versículos do apóstolo Paulo, das Escrituras Sagradas, que devem sim ter uma interpretação teológica orientada pelo Espírito Santo. Finalizamos então esse áudio, o áudio número 2. Até o próximo capítulo. Um grande abraço.